Alguém quer Denise mandar? Mas se eu não conseguir, eu peço a pessoa, né? Exatamente. Se alguém está no microfone, por acaso tem, e o bom é eu desativar também a minha câmera, né, pastor Laércio? Você fala só no microfone. Meu microfone e a câmera, né? Deus de promessas caminha no deserto, luz na escuridão. Criado por Deus no princípio. E o verbo que Deus usa lá, bará, que é o verbo criou, né, ou criar, é um verbo que só é utilizado na Bíblia hebraica para algo que foi criado sem matéria-prima. Tá? Ou seja, só Deus pode utilizar o verbo bará. Ele criou sem ter matéria pré-existente. Nós, quando fazemos um bolo, nós fazemos com matéria-prima. O Senhor Deus, ele não utiliza matéria-prima. Ele cria do nada. A expressão latina que nós usamos na teologia é que Deus criou do ex nihilo, ou seja, ele cria sem matéria pré-existente, ou do nada, tá? E ele cria todas as coisas, inclusive o homem, inclusive a mulher, inclusive institui a família, dá ordem para que essa família se multiplique, ou seja, a instituição da família, a instituição de gerar filhos, de casamento, ela é algo feito por Deus, é projeto de Deus, está antes da queda, né? Não é consequência do pecado. Uma vez eu conversava com minha mãe, e ela teve uma dúvida, assim. A minha mãe, ela não é evangélica, não é protestante, e ela teve uma dúvida. Ela me falou assim: olha, mas o pecado que tem em Gênesis, né, o fruto proibido, a maçã, aquela ideia de maçã, né, que não era maçã, não era a relação entre o homem e a mulher, né, e na verdade não, porque Deus cria a família e dá ordem para que eles tenham filhos em santidade, não tem a ver com isso, né? Qual era a ordem de Deus? Quando ele olha para trás, diz que tudo é muito bom, e ele diz que o homem não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse para que ele não comesse daquele fruto, daquela árvore. Tá? Poderia ser qualquer outra coisa, mas Deus escolheu simbolicamente aquele fruto.
E então o homem, aí o homem como ser humano, a gente não culpa as mulheres, mas o homem como um todo, homem e mulher, eles pecam, né? Eles caem contra Deus, eles viram as costas para aquilo que Deus havia dito, e eles então, levados pela própria cobiçados por Satanás em forma de serpente, eles comem dessa árvore, querendo ser igual a Deus, mas eles já eram criados à imagem e semelhança de Deus, no sentido do que Deus quis se comunicar ao homem, então eles não levam isso em consideração e comem. A partir desse momento, um abismo se forma entre Deus e o homem. O homem passa a estar debaixo de maldição, e a morte passa a existir, que era a promessa de Deus: certamente morrerás. O homem morre fisicamente no futuro, a morte é consequência do pecado, prova de que todos nós somos pecadores é a morte. Nós só morremos porque somos pecadores, porque estamos em rebeldia contra Deus. Então o pecado, a morte é consequência do pecado, e morre espiritualmente, o homem se separa de Deus. A partir desse momento, existe essa dívida do homem com Deus, que é uma dívida, aos olhos humanos, impagável. O ser humano não pode fazer nada para pagar essa dívida diante de Deus, em hipótese nenhuma. Então, o Senhor Deus, na eternidade, ele envia o seu Filho para que ele se encarne, para que ele morra na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. Então, a grande questão é: do que eu preciso ser salvo? Você precisa ser salvo da ira de Deus. Você precisa ser salvo porque você é pecador. Aí você pode dizer assim: pastor, mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os pobres, eu faço boas ações, eu sou uma pessoa misericordiosa, eu sou uma pessoa honesta, né? Eu não roubo, eu não mato ninguém, né? Portanto, eu não tenho por que ser salvo, mas tem. Prova disso é que um dia você vai enfrentar a morte. É porque existe sobre você um pecado. O pecado está em todos nós. Paulo vai dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Estão mortos em seus delitos e pecados, e não há um justo sequer. Tá? Não há um justo sequer. Ninguém tem condição de se achegar a Deus por si só, e ninguém tem condição de ser salvo. Então Jesus, ele faz essa obra, ele sobe na cruz do Calvário. Então a grande questão, ou a grande maravilha de Jesus ter morrido na cruz é essa. Às vezes nós olhamos, ou quando vemos, por exemplo, aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, eu não sei se você já viu esse filme, A Paixão de Cristo, ali a gente fica torcendo para Jesus não morrer, né? A gente fica angustiado e torcendo: puxa vida, Jesus podia acabar com isso tudo aqui agora, afinal de contas ele é Deus, ele não é o Filho de Deus, ele é o Deus Filho, ele é Deus Filho, ele é parte da Trindade, ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, né? E esse Deus, ele poderia ter acabado com aquilo tudo, mas ele fez um pacto com o Pai, antes da fundação do mundo, de que ele viria para pagar a nossa dívida diante de Deus. Então Jesus, ele morre na cruz. E uma grande incoerência que tem aqui é que seria impossível Jesus morrer, porque ele jamais cometeu pecado nenhum, e ele não tinha pecado nenhum. Isso falando como Deus homem, como homem. Ele não tinha pecado nenhum. Como então a morte é possível para alguém que não tem pecado nenhum, se a morte é consequência do pecado? É porque ele absorveu sobre ele na cruz do Calvário, e ele sofre por conta disso. No Getsemane, a narrativa dos evangelhos diz que ele chegou a suar gotas de sangue, tamanho era o sofrimento dele, porque ele absorveu sobre ele a culpa pelos nossos pecados, a culpa pelos pecados dos homens. Então, ele sobe na cruz do Calvário, se fazendo pecador por nós, levando sobre ele a culpa dos nossos pecados. Então, Deus derrama sua ira sobre o Filho em nosso lugar. Ele morre substitutivamente. Ele morre para pagar pelos nossos pecados.
e ele morre pagando essa dívida, tanto que ele diz assim, Pai, está consumado, e no grego, a palavra consumado é a palavra tetelestai. O Novo Testamento foi escrito em grego, tá? É a palavra tetelestai. Essa palavra que Jesus fala, que ele vira para Deus, Pai, e fala, Pai, tetelestai, está consumado. Essa palavra, ela é bem traduzida para o português como está pago. Não está consumado, mas está pago. A dívida está quitada. Ainda hoje, se você... isso eu ouvi de um grande teólogo, que em determinados lugares, se você está na Grécia, você compra alguma coisa ou vai num restaurante em determinados lugares, eles botam um carimbo na sua comanda com a palavra grega tetelestai, quando você paga aquela conta. O que Jesus está dizendo é, sua conta está paga, você não deve nada mais para Deus, né? Pai, a conta dos meus filhos ou dos seus filhos estão pagas, essas contas estão pagas, não tem mais nada a dever a Deus. Então, como eu posso ser salvo? Você pode ser salvo confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É por isso que quando você confessa que Ele é seu Senhor, quando você declara que você é pecador, que não tem condição nenhuma de pagar pela sua salvação, você automaticamente informa para Deus que somente por meio de Cristo você pode ser salvo. Então, o Senhor Deus, ele para de olhar para nós como nós mesmos, e ele olha para nós com a lente de Jesus Cristo. Ele enxerga, eu vou citar alguns nomes, vocês me perdoem, ele enxerga o Adair pelas lentes de Jesus e enxerga um lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele olha para Denise e enxerga uma lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele olha para o amado e enxerga um lavado e remido no sangue do Cordeiro. E ele olha por todos por meio de Cristo. Portanto, como que eu posso ser salvo? Declarando a Jesus como Senhor e Salvador. Mas para nós compreendermos bem, eu queria ler um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, onde o Senhor Jesus, a partir do versículo 35, João 6, 35, ele vai dizer o seguinte: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus está dizendo aqui e afirmando, a princípio, que ele é o pão da vida. E ele vai usar essa expressão, eu sou o pão da vida. E é interessante a gente observar essa expressão, eu sou, que no grego é ego eimi. Essa expressão, ela remete para o judeu que estivesse lendo aquilo ali, uma mensagem muito clara. Diversas vezes Jesus vai repetir essa expressão, eu sou, no evangelho, ou nos evangelhos. Você vai ver isso diversas vezes Jesus repetindo. E todas as vezes que ele diz eu sou ou sou eu, ele está dizendo que ele é aquele Deus que se revela a Moisés na sarça que queimava e não se consumia. Quando Deus diz para Moisés que ele é o que é, que ele é o eu sou o que sou. Então Jesus ele está dizendo eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele é o Filho, uma pessoa da Trindade, ele é Deus. E ele está dizendo isso, eu sou o Todo-Poderoso. E ele vai dizer ao mesmo tempo, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Aí ele vai continuar dizendo no versículo 37 o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, aquele que entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso aqui é importante você compreender. Jesus ele está se colocando, quando ele fala isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está se colocando como o caminho, como sendo o único caminho que leva até Deus. Muitas vezes as pessoas pensam que Jesus ele
ele nos proporciona a salvação, mas que nós temos que contribuir de alguma maneira com essa salvação. Mas não, Jesus diz que quem crê nele será salvo. E nós veremos isso aqui em João 6, porque ele é o caminho, não existe outro caminho para se chegar até Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Somente ele salva, somente ele te conecta com Deus, somente ele é o caminho, a verdade e a vida, só existe vida nele. E aí aqui em João 6 ele continua dizendo que aquele que o Pai deu, de modo nenhum ele lança fora. Portanto, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, que você crê que ele é o caminho, você não será lançado fora. Você vai viver essa vida ainda com alguns tropeços, porque nós não seremos 100% santos aqui nesse tempo que nós vivemos. Ainda enfrentaremos a morte, porque ainda vivemos em um mundo pecaminoso, mas sabendo que Deus, por meio de Cristo, ele paga a nossa dívida diante do Pai. E essa dívida sendo paga de uma maneira maravilhosa por Deus, nos proporciona essa salvação e nos proporciona uma garantia de salvação. Ele não nos lançará fora, como ele mesmo diz aqui em João, ainda que nós escorreguemos ou que tenhamos pecado, e nós pecamos. Se você fizer uma varredura na sua mente, ainda hoje você pecou contra Deus. Mas ele não olha o nosso pecado, ele não nos trata segundo o nosso merecimento, ele nos trata segundo Cristo. Ele olha para a gente segundo a lente de Cristo. E aí ele continua dizendo assim, versículo 38 de João 6. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, o Pai. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Existe, meu querido irmão, minha querida irmã, existe um momento em que nós seremos ressuscitados dentre os mortos. A ressurreição, ela não é apenas espiritual, aquela concepção grega, porque a filosofia grega trouxe uma concepção de que a matéria é ruim e o espírito é bom. Portanto, quando a gente morre, o corpo se deteriora e não é nada, mas eu mesmo vou espiritualmente morar com Deus no céu. Essa visão não é uma visão bíblica, ela é uma visão grega, da filosofia grega, porque a visão bíblica é da ressurreição do corpo, e Jesus um dia nos ressuscitará dentre os mortos. Se você olha, por exemplo, o credo apostólico, escrito pelos próprios pais apostólicos ali no início, os apóstolos, vai dizer lá uma certa parte, se você olhar a sua Bíblia no início, o credo apostólico, lá no final vai estar creio na ressurreição do corpo, tá? Ele vai dizer a respeito disso. Então nós cremos nisso, que um dia Jesus vai voltar e ele vai nos chamar dentre os mortos e vai nos levar a um novo céu e nova terra com ele, e ali nós seremos totalmente ressuscitados. E aqui, para finalizar, ele diz assim, versículo 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tá? Então, irmãos, como eu posso ser salvo? Confessando a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós confessamos a Jesus, nós o fazemos porque fomos regenerados pelo Espírito Santo, a fim de compreender isso, e então passamos a andar em novidade de vida. O crente e vai sendo santificado a cada dia um pouco mais por ação do Espírito, para que ande em novidade de vida. Tá? Essa é a mensagem da cruz, e é isso que responde a essa pergunta de como posso ser salvo. Eu espero que eu tenha sido claro, que Deus abençoe muito a vida de vocês, e que essa palavra penetre nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, reverendo. Muito boa palavra, mensagem da cruz, linda palavra, que o Senhor
seja abençoado. Pastor Laércio, quer falar alguma coisa? Deus já falou aos nossos corações, estamos felizes pela presença do pastor amado em nosso meio. Que Deus continue abençoando o colega, no seu ministério, sua igreja, viu? É muito bem-vindo entre nós, viu, irmã Liana? Foi bênção pura, graças a Deus. Bênção pura, muito boa. Tá certo. Muito obrigada. Podemos orar nesse final, né? Sim. Irmã Liana. Pode orar, pastor Laércio. Ele pediu para o pastor amado fazer essa oração por nós, já que trouxe essa mensagem, né? Pois não, pastor. E já vou... nosso favor, em favor dos enfermos da nossa igreja. Ok, pastor. Pastor Gilberto e irmã Denise, que estão... Irmão Gilberto e irmã Denise estão viajando. Vou estar orando por eles, tá bom? Tá bom. Eu agradeço mais uma vez, meus irmãos, e rogo a Deus que dê a vocês um resto de semana abençoado. Tá? Vamos orar mais uma vez para encerrarmos aqui esse momento. Senhor, nós agradecemos a Ti por esse momento que tivemos de instrução da Tua palavra. O Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que sempre nos coordena e nos mostra o caminho em que devemos andar. Eu quero nesse momento pedir para que o Senhor fortifique a cada irmão meu aqui essa noite, dê a eles, ó Deus, a graça de crer que o Senhor é o Salvador das nossas vidas, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ti. Também nos dê a graça de entender que somos lavados e remidos no Teu sangue, e que se cremos no Senhor, temos garantia de ressurreição e de salvação. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Nos ajuda, meu Deus, a andarmos em novidade de vida todos os dias, santificando-nos, ó Deus, através do Teu Santo Espírito que habita em nós. Quero orar, meu Deus, por todos os irmãos que aqui presentes, ou não, da amada igreja, que estão enfermos, passando por lutas, por dificuldades. Que o Senhor derrame Teu Espírito, ó Deus, sobremaneira, trazendo conforto e paz. E que o Senhor derrame cura, meu Deus, pois sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus da cura. E eu peço em nome de Jesus, para que o Senhor traga, ó Deus, paz e traga cura, onde o Senhor puder e quiser. O Senhor pode tudo, mas onde o Senhor quiser trazer, que o Senhor traga, meu Deus. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe os nossos irmãos Gilberto e Denise, na viagem deles. Ser com eles, meu Deus, os conduzindo e os guiando, em nome de Jesus. Eu quero orar também pelo pastor Laércio, para que o Senhor dê ao Teu servo, sempre, ó Deus, sempre, essa paixão maravilhosa pelo povo de Deus e pela glória do Senhor Jesus. Nós oramos, meu Deus, por cada irmão aqui em suas demandas também. E oramos no nome doce e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Muito obrigado. Amém. Palavra abençoada. Muito obrigada. Amém. Muito obrigado. Uma semana abençoada para todo mundo. Amém, irmã Liana. Muito obrigado, amém. Pastor amado. Obrigado também, pastor. Um abraço para a irmã Denise, Moraes lá em Caratinga, irmão Renato, irmã Maria Fioretti, irmã Solange. Alô, irmão Dair Matos. Deus te abençoe, meu irmão. Amém, pastor. Irmã Carla Ferreira, irmã Isabel Varenga, irmã Irene Dornelles, irmã... A minha mãe lá. Marileda Corbelli, lá nos Estados Unidos. Alô, irmã Leda, Deus te abençoe. Também a Tânia Colino, Barueri, São Paulo. Deus abençoe todos vocês. Tenhamos todos uma boa noite. Parabéns aí, irmã Liana, pela condução. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.